maneiras, aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E através do Filho, o Verbo fez o universo. Que Deus fale conosco. Abra o nosso entendimento. Remova a cegueira dos nossos olhos. Espírito de religiosidade, o engano do nosso coração, a incredulidade da nossa alma, a tristeza e o jugo sobre os nossos ombros sejam removidos hoje à noite. O Senhor nos console pelas Sagradas Escrituras. Estamos aqui porque o Verbo nos gerou, o Verbo nos criou, nos recriou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode sentar. Sempre digo que é difícil para todos nós pastores pregar a Bíblia expositivamente a partir de um texto contínuo. Lembrei da minha última pregação antes de entrar de férias. Quem estava aqui, eu falei sobre essa mesma introdução. Falei sobre Colossenses. E uma das coisas que nós precisamos aprender é examinar as Escrituras. O culto não é sentimental. O culto é racional. O culto tem o seu ápice na exposição da Bíblia. E o que hoje eu vou falar pode parecer bastante simples para muitos. Para mim foi muito difícil. Eu tinha 9 anos quando eu fui ler a Bíblia das edições paulinas, que naquela época, da década de 80, se vendia de uma forma popular. Uma Bíblia grande. Voltei agora para a casa da minha tia e encontrei a mesma Bíblia, empoeirada. Aquela Bíblia, eu tomei o livro de João. Eu li no Evangelho de João. Eu estava na 4ª série. Tinha acabado de estudar sobre verbos. Verbo é ação. E quando eu li o texto pela primeira vez, talvez o inimigo cegou a minha mente, gerou em mim um preconceito e uma grande barreira. O texto que eu li é o prólogo da introdução do Evangelho de João, que é uma das melhores e maiores introdução dos livros da Bíblia. O princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Fechei a Bíblia e disse a mim mesmo: que verbo é esse? Eu não sabia que a palavra grega para verbo é logos. Logos é uma palavra muito usada quando nós vamos estudar, principalmente na universidade, todas as ciências. Logos é discurso. Logos é tratado. Logos é a palavra discursiva que trata sobre determinado assunto. E quando você olha, por exemplo, para teologia, logos de teo. Odontologia, logos de odonto. Cientologia, a religião. Pastor Felipe levantou a testa agora. Farmacologia, tratado discursivo de fármaco, de drogas. Tudo que é logos foram os gregos que nos legaram do discurso.
Foram eles que criaram a necessidade de discursar, de fazer na praça pública, nas arenas, um púlpito para tratar sobre determinados assuntos e temas. João não está preocupado em falar sobre um tema das ciências humanas. O autor de Hebreus, que acabamos de ler, diz que Deus falou à terra, aos homens, de muitas maneiras e de múltiplas formas, aos pais, pelos profetas. Mas agora, verso 2, diz o texto, nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. O Filho é o Verbo. O Verbo, algumas Bíblias não colocam mais verbo, porque essa palavra verbo, para a cultura brasileira, não é tão compreendida no ato da leitura, como não foi para mim, quando eu tinha 9 anos. E algumas traduções hoje, para evitar interpretações errôneas, já coloca, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Uma das coisas que a sociedade ocidental hoje precisa aprender, e principalmente a igreja, jovens e adolescentes, na geração virtual, é aprender a vir à casa do Senhor com a Bíblia. Examinar a Bíblia, examinar as Escrituras, trazer uma caneta, trazer um papel, anotar, conferir o que os pastores pregam, verificar o que Deus está falando, para que não sejamos confundidos, porque é através desse tratado discursivo, desse exame das Escrituras com afinco, Isaías vai dizer lá no capítulo, em um dos capítulos dele, que Deus nos fala através de preceito sobre preceito e regra sobre regra. Minha grande angústia como pastor é ver neófitos. Estive numa igreja agora, onde meu irmão se batizou. Visitei uma outra igreja. E uma das coisas que me incomoda quando eu saio do meu púlpito para outras igrejas é a falta de amor que muitos crentes não têm pela palavra de Deus. Muitos não têm esse apreço, esse apego à palavra. Estão buscando novidades. E eu convido você hoje, porque para mim o assunto é profundo, mas é aparentemente raso. Na hora que você verificar comigo, você vai dizer: eu já sabia disso. Mas eu quero convidar até o fechamento do sermão, para você entender que você pode sair daqui hoje à noite com uma palavra de Deus para a sua vida. Não é palavra do pastor, não é palavra de sentimentos, é a palavra, como disse o salmista no Salmo 105, Ele enviou a sua palavra e o sarou do que lhes era mortal. O autor de Hebreus diz no capítulo 1, verso 2, que esse Filho pelo qual Deus está usando para nos falar hoje, também, a última frase do 2, fez o universo. Deixa eu checar aqui o semblante. O Filho fez o universo. Eu vou dizer de novo. O Filho fez o universo. O primeiro feito de Deus, em Gênesis capítulo 1, foi fazer a separação de luz e trevas. O primeiro feito de Cristo na minha vida e na sua vida foi dissipar a escuridão do engano e trazer a luz da verdade, da sua palavra ao nosso coração.
Todas as vezes que em Gênesis capítulo 1, vamos para Gênesis. Todas as vezes que em Gênesis capítulo 1, está escrito no versículo de número 3, e disse Deus, vamos marcar aí, e disse Deus, 1:3, e disse Deus. A pergunta é, quem falou? Quem falou o Logos, o próprio Verbo? O autor de Hebreus, no capítulo 10, é a única passagem na Bíblia, e eu peço licença àquilo que os maçons usurparam, de dizer que o arquiteto do universo, no grau 33, que é Lúcifer para eles, a única passagem da Bíblia que diz que Deus é arquiteto é Hebreus 10. E se ele é arquiteto, o Pai, arquiteto pensa, arquiteto planeja, mas quem verbaliza a palavra para o pedreiro construir é o engenheiro. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. E todas as vezes que você lê Gênesis, o Filho estava com o Pai na eternidade, bem antes da fundação do cosmos, da criação existente e visível. Veja, por exemplo, a riqueza de Gênesis 1, no verso 3, disse Deus. Verso 6, e disse Deus. Verso 9, disse também Deus. Verso 11, e disse. Verso 14, disse também Deus. Verso de número 20, disse também Deus. Verso de número 24, disse também Deus. E verso 26, também disse Deus. Todas as vezes que essa expressão disse Deus, o Verbo Logos estava falando, criando, e a partir do verso 3, aquilo que ele criou de matéria-prima, os versículos posteriores, ele vai tomar aquela mesma matéria e vai refazer de uma matéria que já existia. Essa talvez é a importância desse texto, porque em hebraico uma coisa é o verbo criar do nada, outra coisa é fazer do que já existe. A grande discussão, principalmente na universidade e de jovens e adolescentes, até mesmo dessa igreja, é perguntar aos pastores: e os dinossauros? Porque na história, e eu sou um professor de história, na história nós vamos aprender que a Terra tem milhões de anos, e tem mesmo. Porque a matéria-prima que fez a Terra já tinha sido criado em um momento da eternidade. Deus criou, mas o que Deus vai fazer com essa criação que Ele cria, depois da matéria-prima que já existia, é que essa matéria que já existia, que Ele criou em algum momento, agora vai ser, sabe aquelas ceras de escola de educação infantil? Vai modelar. Mas Ele vai fazer de uma matéria-prima que já existia. E para mim não tem nenhum problema de dizer, quando alguém fala, esse osso aqui tem milhões de anos. Tem milhões de anos pela matéria-prima do carbono 14 que a ciência descobriu. Mas de Adão até hoje, nós só temos 6 dias. 6 mil anos. Deixa eu dar uma olhadinha nos auditórios. Posso ouvir a mim? Ninguém está com sono não, certo? Ok? Porque essa é a pergunta. Se você soubesse quais são as perguntas mais absurdas e importantes que muitas pessoas fazem, elas querem respostas, mas elas não querem ouvir
acerca da principal mensagem da Bíblia, e a principal mensagem da Bíblia é uma história de redenção. Redenção não do Fernando, não do pastor Felipe, não do Thomas, redenção de uma criação que foi corrompida pelo pecado, que será restaurada, toda a criação no advento de Cristo, na sua segunda vinda. Todas as coisas serão restauradas, e Paulo diz em Colossenses que as visíveis e as invisíveis convergirão naquele dia para a restauração de todas as coisas. Amém, aleluia. O Verbo que criou, o Verbo restaurará. E diz o texto, agora vamos para o capítulo 1 de João, do Evangelho de João. 6 pontos que você vai anotar sobre o Verbo. Lembrando que na próxima semana, quando vocês perguntarem, pastor, aonde o senhor parou? Hebreus 1:2. É só eu vou ficar hoje com Hebreus 1:2. Charles Spurgeon, não. Martin Lloyd Jones ficou 12 anos pregando Romanos. Queria ver Martin Lloyd Jones pregando Romanos hoje, se ele aguentaria. Não por ele, pela igreja que fica impaciente na hora do culto. Uma coisa que me incomoda, eu faço paralelos assim, eu fico observando. Eu estava esses dias olhando a barriga da Ivete Sangalo, e a mulher está lá pulando. E eu vejo grávidas na igreja. Minha filha, a mulher está viajando e grávida, e cantando e pulando, dançando. Eu vejo pessoas que se concentram, que têm um poder de concentração nas palestras, nas universidades de 3 horas. E eu vejo uma igreja que se concentra na hora da dança, do louvor, mas não consegue entrar em adoração. E quando chega na hora da palavra, sono. Mas é impossível ver alguém no cinema dormindo. E se foi o vento levou, 5 horas de relógio. Dança com lobos, 3 horas. E por aí vai. Então convido você a pegar o Evangelho de João, capítulo 1. A primeira descrição sobre o verbo, sobre o logos, sobre a palavra. Vamos fazer aqui um checklist. Existe alguma Bíblia aqui que já diz a palavra no princípio criou, a palavra estava com Deus? Há alguma Bíblia? Muito bem, Gisele, que bom. Mais ali, da Renata, outra Bíblia. Quem? Jameson. A palavra do Ademir, a palavra, porque não o verbo com V maiúsculo, é só lembrar, verbo é ação. E veja que o misticismo esotérico criou há 30 anos atrás livros que até hoje são vendidos pelo poder do pensamento positivo. A Bíblia condena isso. Veja que Paulo diz em Romanos que ele cria tanto no poder da palavra que está escrito da seguinte forma: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quando você lê o livro de Atos, nós estamos estudando agora na escola bíblica com o pastor Felipe e comigo, o livro de Atos. Anote, comece a anotar que muitas vezes na casa de Cornélio, Cornélio estava pregando, e a Bíblia diz assim: não houve pregação para saber quem quer aceitar Jesus. Não tem nada disso. A Bíblia diz que eles ouviram e acolheram a palavra. Acolheram, ouviram, digeriram, examinaram, entenderam. Lídia, vendedora de púrpura, em Atos 16, foi a um rio, talvez porque na sinagoga ela não podia perguntar, e as mulheres fizeram um piquenique e chamaram Paulo, e ele se sentou ali naquela reunião de oração, e ali no rio
deu um estudo e a Bíblia diz que ela ouvia atentamente e acolheu a palavra. Então vamos voltar para as 5 descrições do verbo que criou o universo, que é Cristo. Vamos para o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então a primeira característica é que o verbo existia no eterno, no infinito e no presente. Amém. O verbo existia antes da fundação do mundo. Se você não entende essas coisas, fica difícil de confrontar um TJ. Não é Tribunal da Justiça, não. É Testemunha de Jeová. Se você não entender essas coisas, não adianta chamar pastor Felipe, pastor Fernando, pastor Aníbal para discipular. O que eu respondo para um TJ? Que o verbo, que é Cristo, estava com Deus antes da fundação do mundo. O verbo é eterno. Veja, por exemplo, no capítulo 17, versículo 5, a oração que Jesus faz, o comentário que ele faz no seu discurso. Vamos ler? João 17, versículo 5, uma grande descrição. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, todos, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse esse cosmos, esse mundo criado de uma matéria que ele mesmo já havia criado. Em inglês nós temos 2 verbos, to make e to do. Fazer, criar. Tem até provinhas de vestibular, de concurso, para saber quando é make e quando é to do. A mesma coisa, o criar do nada e o fazer de algo que já existia. O verbo é eterno. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus vive no eterno presente. A melhor referência para descrever que o verbo é eterno, o salmista Moisés, no Salmo 90, que é o salmo mais antigo, porque a maioria foi Davi, Asaf, e Moisés fez o Salmo 90, diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Verbo é eterno. Segundo ponto é que o verbo é uma pessoa. Preste atenção agora para confrontar o TJ. O verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas é distinto na natureza. Ele tem a mesma essência do Pai, mas ele é distinto porque ele é filho e o Pai é o Pai. Mas os dois têm a mesma essência, mas são distintos na natureza. Nós falamos com o Pai em nome de Jesus. E a mesma relação que havia com o Pai e o Filho na eternidade, Jesus orou que se nós estivermos ligados a Ele, estaremos em contato com o Pai, para que Ele mesmo disse: eu neles, eles em mim, assim como eu estou contigo. E é essa comunicação, esse verbo como uma pessoa igual ao Pai. E é interessante, volte comigo para o capítulo 1 de João. A expressão em grego é prostonteon. O verbo estava com Deus. E essa expressão prostonteon quer dizer face a face com Deus. Amém, queridos? Amém. O verbo é Cristo. O que é que os TJs vão dizer para mim e para você? Que Jesus é o Filho de Deus, mas Ele não é Deus. Aliás, é isso mesmo, né? Ele não é Filho de Deus. Ele é Filho de Deus, mas Ele não é Deus, porque só existe um Deus. E na verdade essa doutrina dos TJs
não nasceu há 150 anos nos Estados Unidos. Quando a igreja fez o seu terceiro concílio, segundo concílio, um homem chamado Ário, não é de Ares não, de Ciro, é Ário, e a teologia desse Ário vai se chamar arianismo. E esse movimento chamado arianismo é o que contaminou as igrejas da Ásia. E quando João escreve na sua cartinha pequenininha, aparentemente simples, ele está alfinetando os falsos profetas que diziam assim: se Jesus veio em carne, ele não é Deus. Porque para os gregos, para um grupo dos gregos daquela época, eles entendiam que o mal está na carne. E se o mal está na carne, Jesus não pôde ter vindo em carne. Não podia ter vindo em carne, porque o mal está na carne. Mas Jesus nunca disse que o mal está na carne. A carne ficou escrava do mal, do pecado que habita no coração do homem. Eu nasci em pecado, e em pecado, no meu espírito, a minha mãe me concebeu. Deus, que silêncio no auditório, até eu passo mal. A igreja está entendendo, olhando para o Edson, vai ser a minha busca. E você dormia que a pregação está ruim. Brincadeira. Então veja, porque essas coisas, queridos, uma vez eu falei lá em Maceió, um pastor que já morreu, vocês conheceram, aquele bem idoso, Agripino. Uma pessoa perguntou, fez a profissão de fé: até quando vocês vão ficar andando com Cristo? Né? Até a morte, né? A resposta: até eu me abusar. Até eu usou o pronome oblíquo, né? Bem, até me abusar. Nossa, foi terrível. Doeu na gramática e no ouvido. Mas, às vezes, as pessoas não querem pensar. Eu já vi pessoas expulsando demônios. Abra a sua Bíblia lá em 1 de João, capítulo 3. Fazendo assim, o irmão pegou o demônio lá na pessoa endemoniada e abriu a Bíblia, demônio, capítulo 3. E fez assim, vamos lá. Ele fez assim. Vamos pegar aqui o versículo. Ele disse, capítulo 3, 1 de João. Deixa eu buscar aqui o versículo. Ele fala todo espírito que diz, é o 3 ou é o 2? Estou buscando aqui. Eu acho que é o 2. Ó, veja só. Vamos pegar aqui o versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. 2,18. 2,18. 2,18. Como ouvistes que veio o anticristo. O anticristo quer dizer, não é somente a pessoa do anticristo. É tudo aquilo que é contra Cristo. Cuidado, porque muita gente fala de anticristo, mas o anticristo na Bíblia não é somente a pessoa que Satanás vai tomar o corpo, né, desse homem, mas o espírito desse homem, mas também aquilo que se levanta contra a doutrina de Cristo. Então João diz, tem surgido muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja de onde eles saem. Vamos lembrar? Olha o engano de onde sai. O engano na igreja não vem de fora, vem de dentro. Então ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí ele vai perguntar, dizendo o seguinte, 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. Agora vamos ler o 23 em voz alta. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Aleluia.
Depois, no capítulo 3, estou buscando aqui a referência em que ele vai falar para examinar e provar os espíritos. 4:2. Nisto, vamos ler, vamos pegar o verso 1. Obrigado, irmã Márcia. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Ele não está falando para eu provar os espíritos de uma pessoa endemoniada. Provar os espíritos é uma igreja madura que conhece tão bem a Bíblia que quando um pregador chega hoje, visita o púlpito e fala uma heresia, o meu olhar já se cruza com o do pastor Felipe. A vez a gente estava no acampamento, uma pessoa que nós admiramos, uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, ungida. Isso não desmerece a pessoa, mas é a teologia da pessoa, de onde ela cresce, onde ela se alimenta. Ela falou assim no acampamento. Eu acho que só foi eu, pastor Felipe e a minha esposa que perceberam, e alguns outros. E meus irmãos, quem é batizado no Espírito Santo, todos têm que falar em línguas. Eu fiz assim, pastor. Porque nem todos vão falar em línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo não é falar em línguas. A evidência é Atos capítulo 15, a purificação do coração. Amém. E a igreja, a irmã falou, a boa parte, aleluia, aleluia. E eu fui olhando para as ovelhas da escola de profetas, eu digo, domingo eu vou ter que corrigir de púlpito. Nessa hora que isso aconteceu, eu estava, como diz o Nordeste, com a butuca do olho, examinando a pregação no ouvido e no olho, provando os espíritos doutrinários que permearam a cabeça daquela pessoa, que formataram, apesar da ingenuidade e da graça de Cristo na vida dessa pessoa. A pastora Vânia fez um seminário uma vez, há alguns anos, teve que trancar a matrícula. Primeira aula, aqui em Campinas. Não vou dizer a denominação, para vocês não ficarem ofendidos. Primeira aula foi, irmãos, Deus, o diabo tenta, o homem tenta e Deus tenta. Pronto. Ela já se levantou e disse, Deus não tenta a ninguém. Deus prova. Cadê o amém, irmãos? Amém. Deus prova. Deus não tenta. E aí, foi uma grande discussão. Só foi mais 2 aulas, trancou, desistiu, porque o professor era igual o Magre, o ministro do Polo, imexível. Para ele era Deus tenta o homem. E é nessa hora que uma igreja acostumada a ouvir a Bíblia de púlpito, domingo após domingo, porque nós temos que ser um povo, queridos, que a gente vem para a igreja, não é para ouvir palavra profética, palavra de cura, eu quero a cura, eu quero milagre, ai ninguém orou por mim, eu tenho que ouvir a palavra de Deus como ela é. Não é você que tem que dizer, nem eu, o que é que eu tenho que ouvir? É a palavra de Deus. E aquilo que hoje, aparentemente, não era necessário para mim, eu armazeno aqui e armazeno aqui, e no dia da crise que eu passar, eu vou tirar daquilo que eu armazenei. Não é para chegar na igreja. Paulo disse que nos últimos dias os homens terão comichão nos ouvidos, que quererão ouvir aquilo que lhes agrada. E esse é o problema de uma igreja que não quer examinar as Escrituras, pensar com as Escrituras e deixar que as Escrituras permeiem sua mente, a fim de que o alvo nosso é que a mente de Cristo seja formada em nós. O Verbo é eterno, o Verbo é uma pessoa igual ao Pai, mas distinto em natureza. Mas vamos para o terceiro ponto. O Verbo é divino, ele é co-igual com o Pai. Vamos para João capítulo 1, verso de número 1 também.
E eu esqueci de falar, quando a pessoa foi expulsar o demônio, ela falou: demônio, Jesus veio em carne ou veio em espírito? Bom, o texto de João, meu irmão. E aí, imagina a cena, se coloca no meu lugar, eu agora paro de expulsar o demônio para dar uma aula de teologia para o irmão. E o demônio fica ali, a pessoa se subchando, um minutinho, por favor, pare agora vamos acrescentar aqui. Não, pastor, e foi aquela confusão. E ele começou a discutir: não, mas eu aprendi assim. Mas meu irmão, não é para entrevistar demônios. Cuidado quando você ouvir tudo de demônio, porque o demônio nem sempre vai falar a verdade, até porque ele é o pai da mentira. E tem pessoas que só faltam perguntar o CPF do demônio e o RG. E dão crédito. Quantas pessoas se deixam levar? Não, eu falei hoje com o próprio Satanás. Mas Satanás não é título, não é nome. Satanás é título, adversário de Deus, inimigo de Deus. E quando o demônio disse que ele é o próprio Satanás, não é o chefão. O chefão não anda se incorporando. É que o demônio também é adversário de Deus. Mas não é a verdade que você está pensando que ele é o chefe. E eu fiquei perdido se expulsava o demônio ou se corrigia o irmão com 1 de João 4, verso 1 e 2, provai os espíritos. E eu esqueci de ler: se todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, o que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. João está combatendo o arianismo, uma doutrina que também vai dizer que Jesus não era filho de Deus, porque se o mal está na carne, Jesus não veio em carne. Aliás, não é que ele era filho, ele não é Deus, porque ele veio em carne. E é isso que os TJs insistem em dizer: ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. E Jesus foi declarado Filho de Deus, mas Paulo também diz aos Colossenses: nele repousa toda a plenitude da divindade. Amém. Capítulo 1 de João, verso 1, vamos ler? O verbo é divino. João nos afirma da seguinte maneira, vamos ler: e o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo era Deus. É divino, 100% Deus. Mas também no verso 3 nós vamos encontrar que o verbo é criador. Versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo diz em Colossenses 1,16 que as coisas visíveis e invisíveis foram feitas por ele. E eu quero aproveitar a brecha dessa pregação e dizer: você pode hoje não estar vendo a cura, você pode hoje não estar vendo a porta de trabalho aberta, você pode hoje não estar vendo nada daquilo que você tem lido e crido, mas não se esqueça, tudo que é visível veio do mundo invisível, e o invisível e o visível foi criado pelo verbo. Por isso hoje à noite não é poder de pensamento positivo, é crer que nós vivemos pela fé da palavra de Deus, e nós não vamos orar o que nós queremos, nós vamos orar o que Deus quer. Amém. Nós não vamos declarar como algumas igrejas dizem: decretem, declaram. Eu não tenho poder para declarar nada, eu não tenho poder para decretar nada, é a palavra de Deus que decreta todas as coisas. E por favor, oração não é imprecatória. Jesus disse que se nós permanecermos nele, e as palavras dele, os princípios, permanecerem em nós, pediremos ao Pai e ele concederá. Mas não vá na onda de dizer: tudo que pedirdes ao Pai. Não, se as minhas palavras permanecerem em vós e vós em mim, tudo quanto pedirdes ao Pai
em meu nome, Ele vô-lo concederá. Significa dizer que o Fernando não pode ir no vácuo de que uma necessidade hoje que surgiu aqui na minha vida, essa necessidade, talvez eu não preciso pedir a Deus agora. Eu às vezes vou almoçar, eu vejo o arroz integral, a batata e o macarrão. Só um exemplo. Que exemplo mais louco, pastor? Pois é, para você emagrecer. Você não pode comer os três, porque os três são carboidratos. O macarrão foi o homem que pegou o trigo e fez na fábrica. O arroz, se for branco, pior ainda, não tem nutriente nenhum. O integral tem os nutrientes mais importantes, mas entre o arroz e a batata, eu prefiro a batata, porque eu ponho o azeite de oliva e como a batata. E nessa hora, eu posso pensar como exemplo, eu só tenho macarrão, batata e ovo. Ah, eu queria arroz, meu querido. Para que pedir a Deus mandar arroz, se você tem outra fonte de carboidrato? Quantas vezes a igreja fica só pedindo uma coisa que nós precisamos primeiro discernir qual é a necessidade. Por isso que Jesus dizia sempre: o que queres que eu te faça? Porque nós temos tanta coisa, nós pedimos tanta coisa, e muitas vezes, até mesmo no outro dia, já esquecemos o que pedimos. Então, pastor, às vezes não tem aquela barriga, porque eu digo assim: corta o arroz, corta o macarrão. Fui fazer isso na casa do meu irmão, ele disse assim: esse menino está doido, está gordo aonde? Mas é assim que começa, meu querido. E de pneuzinho, chega um pneuzão. Então a gente tem que ter cuidado. E vai eliminando e vai cortando. São coisas básicas. Assim também, qual é a tua necessidade hoje? Será que é uma necessidade? Então nós precisamos orar e pensar. Então o verbo criador, o verbo é criador. Abra sua Bíblia em Colossenses, rapidamente, capítulo 1. Colossenses, uma das cartas que Paulo traz, e ele também escreve essa carta para combater heresias dentro da igreja de Colossos. E no capítulo 1, no versículo de número 15, este é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus, é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Vamos, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cuidado que a palavra potestade não é potestade satânica. A palavra potestade quer dizer principado, poder. Deus criou hierarquia de anjos, e os anjos que se rebelaram naquela potestade, naquele poder hierárquico, se rebelaram e se transformaram em demônios. Mas ele não criou demônios, ele criou a autoridade, o cargo, o poder, a hierarquia. E a palavra de Deus hoje também para a sua vida: o que é que hoje precisa acontecer que você está esperando em Deus? Lembre-se, as visíveis vieram das invisíveis. Eu vou dizer de novo: as visíveis vieram das invisíveis. Você pode não tatear hoje a bênção, você pode hoje não sentir a cura, mas as invisíveis se tornarão visíveis, se for a vontade de Deus. Daí entra o intercessor para orar. A igreja precisa aprender isso, queridos. Daniel está em Babilônia, Daniel está já avançado em idade, e ele toma o livro de Jeremias. Alô, Jeremias. Ele lê Jeremias, capítulo 29.
Ele leu o capítulo de Jeremias, que está lá escrito que o cativeiro dos judeus da Babilônia demoraria 70 anos, e depois de 70, Deus tiraria o povo da Babilônia e de volta para a sua terra. Daniel olha para a profecia, lembrou-se que o profeta falou a vontade de Deus tirar o povo da Babilônia. Daniel faz o cálculo e ele observa que o tempo está para se fechar, o tempo de 70. Daniel não ficou sentado assistindo Faustão, Daniel não ficou sentado na igreja ou no culto apenas louvando. Daniel dobrou os joelhos e ele disse: eu me dispus a orar e a jejuar depois que eu li e entendi as palavras do profeta Jeremias. Era tempo de gerar o que estava no invisível para o visível. E hoje eu pergunto a você: o que é invisível? O que é que você quer que seja visível? Não vamos orar o que queremos. Vamos buscar de Deus a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida, e trazendo o invisível, o visível, pela oração, pela intercessão, até que seja cumprido na terra o querer e o efetuar dele. O verbo também é autoexistente. João capítulo 1, só faltam mais dois, esse e o último. O verbo é autoexistente. João 1,4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 35 vezes, eu estava, acho que foi em Maceió, me corrija, que eu passei, olha o nome da igreja, Zoe. Aí a minha filha falou: papai, o que esse povo vai, o mundo aí fora vai entender? Igreja Zoe. Pior se fosse 100, né? Mas a palavra vida que João vai trazer não é bios, de biologia. Por 35 vezes João vai citar a palavra Zoe, vida eterna, a vida de Deus. E aí João fala: e a vida estava nele. Vamos. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O verbo não recebeu vida, meus queridos. O verbo é a vida. 35 vezes a palavra Zoe quer dizer a vida do alto, de Deus, é citada. Não é à toa que a melhor definição de vida eterna está em João 17, versículo 3. Abra sua Bíblia comigo. A melhor definição de Zoe, de vida eterna. Vamos. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verbo é eterno. O verbo é uma pessoa igual ao Pai, a mesma essência, distinto em natureza. Terceiro ponto: o verbo é divino. Quarto ponto: o verbo é o Criador das visíveis e das invisíveis. Quinto ponto: o verbo é autoexistente. E o último ponto para encerrarmos: o verbo é a luz que prevalece. Capítulo 1, verso 5 do Evangelho de João. Estava lembrando de uma cena. A luta foi tão grande para batizar o meu irmão. Na casa do meu irmão, eu tive que orar, e eu fui a quartos escuros. Na casa onde meu pai morava. E quando eu entrei naqueles quartos, eu me arrepiei de passar mal. Uma opressão que veio sobre mim. E quando eu acendi a luz do quarto, o quarto que estava escuro, as trevas foram ofuscadas, dissipadas pela luz elétrica. E enquanto eu entrava e avançava no quarto, um arrepio me tomava, uma opressão satânica. Um morcego começou a voar, e depois, quando eu subo e chego lá em cima, o morcego vem para cima de mim, da minha esposa e dos meus sobrinhos.
Minha cunhada falou: nunca um morcego chegou aqui, só porque você está aqui. Eu digo: eu não sou Batman, minha querida, nem sou Robin. Eu sou filho de Deus, filho da luz. E o morcego andando atrás de mim. Eu queria que alguém filmasse para ver a cena. Minha esposa ficou parada, eu também paro, e o morcego assim andando, e eu digo: meu Deus, o que é isso? E a minha cunhada esqueceu o Batman, pegou a vassoura e matou o morcego. Porque eu não vou matar esse morcego diante de mim. Mas uma das coisas que eu quero chamar a atenção, deixando de lado a brincadeira, eu me considero uma pessoa, a minha mente estava no engano do pecado e da escuridão. Maior alegria da minha vida depois da salvação em Cristo foi a minha mente ter sido permeada até hoje pela luz da palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Amém. Michel Foucault, um ateu que já morreu, homossexual, grande filósofo francês, escreveu um livro chamado A Ordem do Logos, do Discurso. Sua tese era essa: não existe verdade. Existem verdades com V minúsculo. E essas verdades com V minúsculo, elas vão ser partes da verdade plena que não chegou aos homens, porque os discursos humanos, segundo ele, são manipulados. Foi essa pergunta que Pilatos fez a Jesus: o que é a verdade? A verdade estava na frente de Pilatos, porque ele, Jesus, é a própria sabedoria de Deus, que está em Provérbios capítulo 9. A sabedoria fala da seguinte maneira: a sabedoria, estava com Deus quando Ele criou todas as coisas. Amém. E Paulo diz em Coríntios que Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e redenção. Amém. E a maior alegria da minha vida, eu que lia tantas coisas, que ia atrás da ufologia, ia atrás da astronomia, ia atrás da astrologia, ia atrás da ciência, buscando conhecimento de tudo que eu queria saber, e bem distante de Deus. Quando a verdade e a luz da palavra chegou à minha mente, ao meu coração, eu pude experimentar o quanto a verdade, como luz, dissipa as trevas em milésimo de segundos. Amém. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 1, verso 5, João 1, 5. Vamos ler? E queridos, eu falei para vocês que era muito simples, mas é profundo. Conversando com pessoas esses dias, desde quando eu cheguei, eu falei para minha esposa: quanto engano na cabeça das pessoas. Não convém aqui dizer. Às vezes as pessoas dizem: eu tive um sonho, eu tive uma revelação, tive isso. E são pessoas crentes e não crentes. E algumas dizem: não, eu vi Deus, mas não é Deus, foi o demônio que ela viu. A literatura, o que se lê por aí afora, a forma, a distorção das leituras acerca de Jesus, e as pessoas tomam aquilo por verdade. Paulo diz que Deus, nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo, Paulo diz que como eles rejeitaram a verdade, Deus enviará a operação do engano e do erro para enganar a terra. Se os homens recusam a ouvir a verdade, Deus vai abrir o caminho para o engano. E uma das coisas dos juízos de Deus no Apocalipse é que rãs, assim como entraram no Egito,
João disse que essas rãs são espíritos enganadores que enganarão as nações da terra. E eu encerro dizendo com você em voz alta o verso 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. Aleluia. A luz espanta as trevas, e a luz desmascara e dissipa as trevas. Lembro-me uma vez na Donep, no Rio de Janeiro, em 93. Um homem que incomodava o tempo todo a pregação que o pastor americano fazia. E esse homem não conseguia entender nada da pregação, porque ele foi levado por alguém a Donep para ver se lá ele se convertia. Ele começou a gritar contra a pregação. Alguém se levantou e foram alguns intercessores na hora, enquanto o pastor pregava, colocaram a mão na cabeça dele e disseram a seguinte oração: espírito de engano, saia da mente dele. Ele, homem de terno e de gravata, desmaiou. Quando se levantou, ele disse: como eu estou entendendo tudo. Ele estava ouvindo, mas o diabo na mente estava enganando e ofuscando a luz da verdade. Desafio você a entender que o que eu vi em Maceió de muita colheita de almas é resultado de oração, e uma oração simples que nós podemos fazer: Senhor, amarra o espírito de engano e abre os olhos e remove o véu. Segundo aos Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. O que é que o verbo é? Vamos dizer comigo? É eterno? Digam. É eterno? É uma pessoa igual ao Pai? É divino? É criador? É autoexistente? E é a luz que prevalece. Aleluia. A luz chegou. Não é a luz do pastor Felipe, é a luz. Você tem luz? Porque uma das coisas que a igreja do século 21 vai precisar muito é discernimento. Discernimento. Há muito espírito de manipulação nos púlpitos, nos louvores. Há muita pregação nos louvores quando deveria ser para cantar, não é para pregar. Pregar é o pregador. Há muitos discursos de púlpito, mas se tivermos pessoas nessa igreja que tem uma boa base bíblica, amam a oração e amam a Deus com os 4 pneus e o estepe arriados, Deus dará discernimento. Amém. E a minha oração é que essa igreja, se Deus me levar, não quero ir agora não, se Deus levar o pastor Felipe, se Deus levar os demais pastores, qualquer um que chegar aqui, o rebanho terá maturidade para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, pela luz das Escrituras e pelo testemunho do Espírito. Amém. Isaías capítulo 8 diz: a lei, a palavra e o testemunho do Espírito. E se eles não falarem segundo essas 2 regras, jamais vereis a alva. Eu quero ver a alva. Eu quero ver coisas grandes que Deus fará. Mas eu preciso da lei. Eu preciso do testemunho do Espírito que testifica. Espírito não faz nada sozinho. Fui pregado na igreja. Eu acho que pensaram assim: é um magrelo, não faz sair nada dele. Quando eu estava lá, eu senti, falei para minha esposa, passei mal. A palavra foi maravilhosa.
Falei sobre a doença de Ezequias, a cura de Ezequias. Mas eu percebi que o próprio auditório não está acostumado a ouvir a Bíblia. A cada domingo um cantor chega. A cada domingo um pastor prega. A igreja precisa, no meu raio-x, de uma base bíblica muito grande para ter discernimento. Mas apesar disso, eu tive que me esforçar, e foi o dia que eu vomitei, passei mal, porque era a véspera do batismo do meu irmão. E ao me dirigir à igreja, eu pude ver quantas pessoas ali sedentas. Mas eu vi literalmente o espírito de engano e de opressão das pessoas. Ore por mim, porque eu não consigo pregar nas igrejas assim. Eu passo mal, talvez porque eu sou intercessor. E como intercessor, antes de pregar, o peso vem sobre o nosso coração. Ontem eu comentava com o pai do Johnny, cujo avô dele, que já morreu, o seu João Walker, estava num congresso aqui em Souzas em 99. E demos risadas, falei para o pastor Roberto Walker, que o seu pai era fogo. Porque ele pregou, ele não pregou, ele foi pregar. E o peso era tão grande do culto. Ele disse assim, na hora que pegou, peguei minha caneta para anotar a pregação. Não tem pregação. Ele disse, voltem todos para os seus quartos, porque Deus não está aqui. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Que Deus não está aqui. Voltem todos para os seus quartos. Há pecado neste lugar. Deus não habita em pecado. E quando vocês vierem com os corações preparados e abertos, Deus vai estar. E Deus vai falar. Foi o único homem que eu vi fazer uma pregação dessa. Eu chamei ele de João Walker, não, Batista. E eu nunca vou esquecer a ousadia, ele já tinha quase 80 anos, para dizer o que ele disse. 2 pastores presbiterianos que estavam comigo atrás, eu conhecia, arrumaram as malas e vazaram, porque disseram, isso não é seminário. Mas Deus estava falando naquele lugar. Deus limpou o arraial. No outro dia, o fogo desceu e a palavra revelada chegou. E ele disse, eu não podia pregar, porque o peso de escuridão aqui impede a luz de fluir. E quando os corações estiverem abertos para a luz vai resplandecer. Fiquemos de pé. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Agradeça a Deus pela revelação do Evangelho que você tem. Se Deus tem te dado tanto de revelação, fale de Jesus para as pessoas. Convide pessoas para vir à igreja. Convide pessoas para falar do amor de Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te louvar por tão grande salvação, tão grande redenção. Te louvamos pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, pela luz e pela vida que estava nele. E nele todas as coisas foram criadas. Enquanto esse teclado é dedilhado, eu quero chamar rapidamente as pessoas que estão aqui, precisando no mundo visível aquilo que está no invisível. Precisando não o que elas querem, mas aquilo que Deus já disse a elas. É isso que eu quero. E você aprendeu hoje à noite que você precisa orar, interceder para aquilo que está no invisível se torne visível. E Deus está te chamando para perseverar em oração. Saia do seu lugar, dê um passo de fé, de ousadia e venha dizer a Ele, Senhor, eu quero o invisível tornando-se visível. Eu não quero aquilo que eu quero o que Tu queres. Porque o Senhor criou aquilo que o Senhor intentou. O Senhor não vai me dar do invisível o que não está no invisível. Eu quero o que está no centro da Tua vontade para a minha vida, do invisível para o visível. Quero meu casamento restaurado.
Quero essa porta de trabalho, quero essa provisão, quero discernimento na minha vida, quero crescimento, quero maturidade, quero a cura, mais do que a cura física, eu quero a cura da minha alma, eu quero uma alma restaurada, segura. Eu quero trazer do invisível, do mundo do invisível para o visível, porque foi lá do invisível que o Verbo falou, criou todas as coisas. Na autoridade do nome de Jesus, concorde conosco agora em oração. Senhor, nós trazemos agora essa situação de caos, de crise, de desemprego, de perda, de fracasso, de apartamento, de casa, de imóvel, de saúde, de doença. Senhor, essa causa financeira, esse empréstimo, essa taxa de juro menor que essa pessoa está cogitando, essa oportunidade, Senhor, nós queremos orar agora. Não é a nossa vontade, é a tua vontade. Nós queremos orar agora, não é o que nós queremos, não é o que nós vamos decretar, não é o que nós vamos ordenar, porque nós não temos poder para nada disso. Nós queremos orar a tua vontade. Seja feita aqui na terra, na vida de cada um aqui, a tua vontade. Por isso nós queremos te pedir hoje à noite, ajuda-nos a trazermos em oração do invisível para o visível. Restaura esse casamento, Senhor. Restaura relacionamentos aqui hoje à noite. Restaura, traz perdão, traz cura. Abre essa porta de trabalho, traz a provisão, a intervenção do Senhor nesse negócio, nessa causa. Arregimenta a nossa vida, alinha a nossa vida em santidade, em temor, em quebrantamento, para que aquilo que está no teu coração, no invisível, seja hoje visível. Fazemos como Daniel. Descobrimos hoje pela tua palavra que ele leu lá Jeremias e se dispôs a orar. Nós queremos nos levantar hoje à noite e voltar para nossa casa, para vivermos essa semana com intensidade e orarmos, se possível for, acordarmos de madrugada para orarmos focados naquilo que tu queres. O invisível vai se tornar visível. Aquilo que hoje não vemos será visto. Aquilo que hoje os homens não veem será tateado, tocado, sentido, contemplado. Por isso, no nome de Jesus, eu repreendo o espírito de pobreza de mente que começa a dizer na nossa mente: não vai dar certo. Eu repreendo esse espírito pessimista. Eu repreendo esse espírito de indiferença, esse espírito contrário no meu irmão, na minha irmã que discorda, e também na minha cabeça. Eu repreendo no nome de Jesus. Repreendo o espírito pessimista. Trago a existência aqui na terra hoje à noite a palavra de Deus, a vontade dele para a minha vida, e eu quero permanecer em Cristo, porque nele eu poderei pedir segundo a sua vontade, e será feito aqui na terra o que já foi feito no céu. Pai, leva-nos em paz esta noite. Coloque em paz o nosso coração e traz a existência ao visível aquilo que nós ouvimos hoje à noite. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos tem deixado Cristo assentado à direita dele até o tempo da restauração de todas as coisas. E em breve ele virá para que todas as coisas visíveis e invisíveis convirjam, venham a convergir para ele mesmo, a fim de que ele seja adorado, celebrado e glorificado. E a ele pois a glória, o louvor, a honra, a majestade, a adoração, a soberania, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. Dê uma salva de palmas ao Senhor e diga amém em nome de Jesus. Aleluia.